Bom dia, irmãos. Graça e paz a todos vocês. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos mais uma vez e orar comigo. Senhor, ao Senhor é a honra, ao Senhor é a glória, ao Senhor pertence o louvor, ao Senhor pertence toda adoração, ao Senhor pertence o céu, a terra, os habitantes da terra e tudo o que há, porque o Senhor é antes de tudo. Quando disseram para o Senhor, não tens nem 50 anos e conheces Abraão, a sua resposta foi, antes que Abraão existisse, eu sou. Nós cremos que de eternidade em eternidade Tu és o Senhor. E nós cremos que esse Deus que criou o mundo e todas as coisas que existem falando pelo poder da Sua palavra, e criou a igreja também falando pelo poder da Sua palavra, é o Deus que também nos sustenta por meio dela. Portanto, a nossa oração é apenas, Senhor, aquece os nossos corações e através da Tua palavra nos sustente, porque o homem não vive apenas de pão, mas de toda a palavra que sai da sua boca. Todo aquele que está fraco, todo aquele que está abatido, todo aquele que está desanimado, a minha oração é para que o Senhor o revigore através desta palavra. Seja ela de admoestação, de consolo, de encorajamento. O Senhor sabe o motivo para o qual o Senhor a enviou. Cumpre o seu propósito, Pai. Glorifica o Teu nome. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Expectativa e realidade. O que os homens esperam da igreja e de Deus? O que Deus e a igreja têm para oferecer aos homens? Até agora, no começo do livro de Atos, nós vimos que Jesus ordenou aos discípulos que ficassem em Jerusalém e prometeu revesti-los de poder para testemunhar. Vimos logo depois que eles buscaram um substituto para Judas, crendo que a resposta vem de Deus. Então Deus cumpriu a sua promessa feita através do profeta Joel, inaugurando a igreja com a descida do Espírito Santo. Em seguida, Pedro levanta, proclama a palavra, o Evangelho, Cristo, apresentando como o conteúdo da pregação. O resultado da pregação de Pedro foi o aumento da comunidade de crentes e das evidências de caráter de uma igreja original. E aí nós chegamos, então, no trecho de hoje, que é o famoso episódio da cura de um paralítico na entrada do templo. O paralítico tinha uma expectativa e Pedro e João lhe apresentaram uma realidade. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Atos, capítulo 3, e nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 10. Atos, capítulo 3, e nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 10. Diz a palavra do Senhor. Pedro e João subiam ao templo na hora da oração à nona. E aconteceu que um homem aleijado de nascença estava sendo carregado para a porta do templo, chamada Formosa. Todos os dias o punham ali para pedir esmolas aos que entravam.
Quando viu Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu-lhes uma esmola. E fixando nele o olhar, Pedro, acompanhado de João, disse: olha para nós. E ele ficou olhando atentamente para eles, esperando receber alguma coisa. Então Pedro lhe disse: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. E pegando-o pela mão direita, levantou-o, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem se firmaram. E ele, dando um salto, colocou-se em pé, e então começou a andar e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andando e louvando a Deus. E reconheceu-o como o mesmo que se sentava pedindo esmolas à porta formosa do templo. Assim, diante desse acontecimento, todos ficaram cheios de espanto e assombro. Até aqui, irmãos. Irmãos, Pedro e João eram duas personalidades muito diferentes, que agora estavam trabalhando juntas em favor do ministério do Evangelho. E nesse tempo ainda não tinha uma distinção clara entre o que era judaísmo e o que era cristianismo, o que era fé cristã. Além disso, os discípulos ainda não tinham sido expulsos e proibidos de frequentar o templo e a sinagoga dos judeus. E por essa razão eles ainda subiam ao templo, como vocês veem aí no versículo 1. Porém, uma vez que Jesus havia se manifestado como sacerdote dos sacerdotes e o único mediador entre Deus e os homens, Pedro e João não foram ao templo para buscar mediação por meio do sacerdote para poderem chegar até Deus. E eles também não se dirigiram ao templo com o propósito de oferecer sacrifícios, uma vez que eles acreditavam que Jesus era o sacrifício dos sacrifícios, que colocava fim a todos os outros sacrifícios. Todos os cordeiros do Antigo Testamento apontavam para o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então a pergunta é, por que João e Pedro foram ao templo? Acontece que os judeus tinham o hábito de orar 3 vezes ao dia no templo. E havia, portanto, irmãos, a hora da oração da manhã, a hora da oração da tarde e a hora da oração da noite. E, curiosamente, a hora da oração da noite era a hora 9ª, que no nosso relógio seria às 3 horas da tarde. Isso porque em alguns lugares do Oriente Médio, escurecia em determinadas épocas, o céu escurecia mais rápido. Então, para que ninguém corresse risco de ser assaltado ou coisa semelhante, o último horário de oração era 3 horas da tarde. E lembrando que o dia do judeu termina às 6 da tarde também. Então, eles falavam hora da noite, mas era 3 da tarde. Então, Pedro e João, irmãos, eles estavam seguindo a cartilha dos costumes judaicos aqui. Mas me chama a atenção que o fato de que eles não somente pregavam o Evangelho, mas eles faziam com o coração regado por uma vida de oração. É verdade que eles tinham muitos lugares para pregar, Jesus falou, desde Jerusalém, a Samaria, até os confins da terra, toda a Judéia, enfim, eles tinham muitas coisas para fazer, mas ainda assim eles praticavam a oração, porque eles sabiam que eles dependiam completamente de Deus, e que somente Deus era capaz de abrir o coração dos homens através da pregação deles. É por isso que eles oravam. Então, prosseguindo com a história, quando Pedro e João estavam entrando no templo, um homem paralítico lhes pediu uma esmola, versículo 3. E o que a gente sabe sobre esse homem? O que o texto diz? Nós sabemos que ele não estava nessa condição por conta de um acidente. O texto diz que ele era deficiente físico e que ele tinha nascido nessa condição. Nós também sabemos que esse homem era pobre, porque outros o carregavam todos os dias e o depositavam ali na porta do templo de Jerusalém, chamada Formosa, para que ele pedisse esmolas naquele lugar. E até o dia de hoje, não sei se você já reparou, mas se nós formos em grandes edifícios e igrejas,
É muito comum nós encontrarmos pedintes nas escadas e na entrada. E talvez eles o façam porque eles acreditam que pessoas que vão à igreja são pessoas que têm misericórdia, ou que pelo menos têm maior misericórdia do que as pessoas que não vão. Eles podem estar errados. Mas, enfim, é importante destacar que naquele tempo e naquela cultura, uma pessoa deficiente ela não tinha qualquer perspectiva de vida. Eu trouxe algumas informações para os irmãos. No primeiro século, por exemplo, a deficiência era como uma sentença de morte. Quem nascia nessa condição estava condenado a viver na pobreza. Os familiares abandonavam geralmente essas pessoas por causa das grandes despesas que elas causavam. Essas pessoas também eram vistas como um peso econômico para a sociedade. E como se não bastasse tudo isso, os deficientes eram até mesmo proibidos de entrar no templo. Irmãos, no mundo pagão, a coisa era pior. Muitos deficientes eram mortos ainda na infância. No mundo pagão não se tinha temor. Então, nascia um filho deficiente, eles matavam. Mas, na realidade judaica, que tem uma lei estabelecida por Deus e que tem algum temor ao Senhor, os judeus eles entregavam esmolas para aqueles que tinham uma condição desfavorecida. É o que acontecia. Mas o fato é que nesse texto o paralítico ele está pedindo esmolas para Pedro e João. E para a surpresa daquele homem invisível, esse é verdadeiramente o homem invisível, ele realmente existiu, eles o viram. Porque o texto vai dizer, se você olhar aí para o versículo 3, se eu não me engano, ele vai dizer, fixando neles o olhar. Então, aquele homem que não tinha o olhar de ninguém, de repente, ele se depara com dois homens, João e Pedro, que fixam o olhar sobre ele. E talvez por constrangimento o homem tenha abaixado a cabeça. Por quê? Porque Pedro precisou dizer, ei, olha para a gente. É possível que eles olharam para o homem paralítico, aí ele se sentiu, não sei, inadequado, abaixou a cabeça, então Pedro fala, olha para nós. Então ele levanta a cabeça. E a gente consegue imaginar que naquele momento aquele mendigo, aquele pedinte, ele ficou cheio de expectativas daquilo que ele poderia receber. Por quê? Porque enquanto todos se faziam surdos, Pedro e João o ouviram. Enquanto todos seguiam adiante, Pedro e João pararam. Enquanto todos se faziam cegos à condição daquele homem, Pedro e João olharam para a condição dele, olharam para ele, viram o sujeito, viram a pessoa. E enquanto todos ignoravam a existência dele, Pedro e João lhe deram atenção. E aqui nós vemos a grande expectativa do paralítico expressa no versículo 5. E ele ficou olhando atentamente para eles, esperando receber alguma coisa. A gente consegue imaginar o olhar de uma pessoa desgastada que fica todos os dias na rua, olhando e sempre sendo ignorado, e de repente alguém está dando atenção, a gente consegue imaginar o olhar do pedinte, pronto, imaginando, eu acho que eu vou ganhar alguma coisa, eles estão olhando para mim. Se ele fosse pessimista, talvez ele tenha pensado, eu acho que eu vou ganhar uns 5, ou 10, ou 25, ou 50 centavos. Talvez, se esse homem fosse muito otimista, ele deve ter pensado, não, é hoje que eu ganho 10 reais ou 50. Será que eu vou ganhar uma nota de 100? E digamos que ele recebesse o melhor do que ele esperava. Quanto tempo vocês acham que duraria para que esse dinheiro acabasse nas mãos dele, visto que ele tinha muitas necessidades e, enfim, ele não tinha recursos para o dia a dia dele. Esse dinheiro rapidamente, quanto fosse, acabaria. Além disso, ele foi pedir bem para Pedro e João, antigos pescadores que abandonaram as suas vidas antigas para proclamar o reino. E talvez, se Pedro abrisse a carteira ali diante dele, aquele pedinte talvez falasse, olha, eu ganhei umas moedas aqui, então, vou fazer uma doação para você. Porque, gente, Pedro e João não tinham nada. Só que eu quero dizer para vocês hoje que Pedro e João não tinham nada, mas eles tinham tudo. É possível que você não tenha nada, mas você ainda não tenha se dado conta que você tem tudo. É possível que você não tenha nada do que você quer, mas você ainda não percebeu que você tem tudo que você precisa.
Eles não tinham dinheiro, eles não tinham prata, eles não tinham ouro, eles não tinham qualquer valor para dar àquele pedinte. Mas Pedro e João conheciam uma realidade que superava de forma exacerbada toda e qualquer expectativa humana. Versículo 6. Pedro olha para aquele homem e diz assim: olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E aí o texto vai dizer que Pedro, ele pega o paralítico pela mão e levanta, ele ajuda o paralítico ali a firmar os tornozelos. Então aquele paralítico fica em pé e a gente consegue imaginar ele dando o primeiro passo, ele dando um segundo passo, e de repente ele começa a andar, e de repente ele começa a correr, e de repente ele começa a saltar, e ele começa a louvar a Deus. E se você olhar para esse texto, a primeira coisa que o paralítico faz, qual é a primeira coisa que você faria? Você nasceu paralítico, certo? Não, ele. Mas tudo bem, imagine assim, se fosse você, nasceu paralítico, você de repente começou a andar. Qual é o primeiro lugar que você iria? Vamos jogar bola ali. Nunca joguei bola na minha vida. Já pensou? Não, eu vou ali falar com a minha família e mostrar agora como que é. A família já o tinha abandonado. Para onde aquele homem vai? O texto diz que ele entrou no templo. Era o lugar onde ele era proibido de entrar, porque ele era deficiente. E aí, quando ele recebe a cura, o primeiro lugar que ele vai é para o templo. Ei, eu vou entrar com vocês na hora da oração. Eu vou louvar esse Deus, eu vou agradecer esse Deus, eu vou orar esse Deus. Era a hora da oração. Por que ele entrou no templo? Para bendizer ao Senhor, para agradecer ao Senhor. E aí o texto, nos versículos 9 e 10, descrevem a reação do povo. Eles o viram andando e louvando a Deus, versículo 9. Eles o reconheceram como aquele que era o ex-paralítico que ficava na porta formosa do templo. E eles ficaram espantados e assombrados com o que aconteceu. De qualquer forma, esse trecho termina, irmãos, com Deus sendo glorificado pelo milagre realizado. E na semana que vem nós seguiremos o segundo grande discurso de Pedro, que está relacionado a essa situação do paralítico. Mas o que eu quero destacar aqui para você é que a pobre expectativa do paralítico encontrou a rica realidade do Evangelho. E ao que tudo indica, mais do que mobilidade das pernas, aquele homem conheceu uma pessoa. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. Ele estava esperando apenas uma pequena esmola, expectativa. Mas ele encontrou o maior tesouro que qualquer homem pode ter, realidade. Como disse Paulo, qualquer coisa da nossa vida, por mais valiosa que seja, quando é comparada a Cristo, é como se fosse lixo, porque Cristo é infinitamente mais valioso do que qualquer coisa que qualquer homem, de qualquer tempo e de qualquer lugar pode possuir. Trazendo esse texto para o nosso contexto, nós podemos aprender algo sobre a expectativa dos homens, sobre a realidade do Evangelho. Em primeiro lugar, eu quero falar sobre a expectativa dos homens. O que os homens esperam da igreja de Deus? Versículo 5, olha só. E ele ficou olhando atentamente para eles, esperando receber alguma coisa. Irmãos, aos olhos daquele paralítico, Pedro e João eram judeus piedosos, que praticavam as orações diárias no templo. E isso fez com que ele criasse a expectativa de receber alguma esmola. E no nosso mundo de hoje também não é diferente. Os homens ainda possuem expectativas com relação à igreja e à pessoa de Deus. Mas essas expectativas, por causa do pecado, estão distorcidas. Há pessoas que buscam a igreja e Deus para encontrar e ganhar bênçãos, vitórias, conquistas, realizações pessoais e até mesmo experiências de êxtase espiritual.
Tem pessoas que vão para a igreja para buscar algo para elas mesmas. E isso é uma distorção do que significa o culto ao Senhor. São inúmeros propósitos e campanhas para tentar mover a mão de Deus em favor de si próprio, para que o Senhor faça o que eu quero, o que nós queremos, como se Deus fosse um boneco ventríloco, ou como se ele fosse uma marionete manipulável. Nesse contexto, as pessoas vão para a igreja para adorar a Deus, ou melhor, elas não vão para a igreja para adorar a Deus, mas para receberem algo especial de Deus. Elas estão interessadas nas bênçãos de Deus e não no Deus que concede as bênçãos. Nós vemos essa realidade nos dias de hoje. E, consequentemente, em suas igrejas, as orações são sobre os homens. As músicas são sobre os homens. A pregação fala sobre os homens. E Deus é colocado numa posição de servo, pronto a fazer a vontade humana. Essa é a expectativa dos homens. Quem aqui veio receber uma bênção hoje? Há quem busque a igreja de Deus buscando dinheiro, riquezas, prosperidade financeira, multiplicação de carros, de casas, de empresas, de poder e de sucesso. Eu não sei se você já viu isso, mas eu já vi muito. Você liga a televisão e aí você vai ouvir o testemunho da pessoa. Olha, antes eu não tinha nada, aí eu encontrei Jesus. Agora eu tenho uma casa na praia, eu tenho um carro do ano. Isso não é um testemunho. O testemunho nesses ambientes é sempre de ordem material. Não se trata do que essas pessoas eram e de quem elas são agora, como uma nova criatura, mas do que elas tinham e do que elas têm agora, uma nova estrutura. Então elas pregam o materialismo. E eu creio que Deus manifesta o seu juízo dando a esses falsos crentes, falsos pastores, que usam a própria ganância desses homens para enganá-los e roubá-los, com truques de manipulação e até hipnose. Eles estão ali por eles mesmos, não é por causa de Deus. Tão nocivo quanto você ir para a igreja para cultuar a bênção ou a realização dos seus sonhos, é você ir para a igreja porque você acredita que a igreja vai te deixar rica. Não. Enfim, há quem busque a Deus e a igreja atrás de saúde física, emocional, cura, sinais, milagres, cura do corpo, cura da alma, segurança, proteção para o dia a dia. Eu quero um Deus que proteja a minha família. Eu quero um Deus que garanta que todos da minha casa fiquem bem, que as enfermidades não batam na minha porta. E com o tempo, muitos passam a ver o Senhor como uma espécie de amuleto de proteção, como um meio de resolver apenas coisas desta vida. Se elas estão bem, muitas vezes elas desaparecem e retornam quando aparece outro problema. Não, agora está tudo bem, agora eu não preciso do Senhor. Desaparece. Aí a coisa aperta e vem correndo para o Senhor. Senhor, eu preciso que o Senhor mude uma realidade. Mudou essa realidade, vai embora. Porque, na verdade, Deus não é a finalidade da vida delas. Deus é um meio de resolver o que elas verdadeiramente estão buscando. Do contrário, também há pessoas que abandonam tudo quando vem a tribulação. Elas não aceitam, elas falam, não, eu sou filho de Deus, Deus me fez por cabeça, não por cauda. Então, eu não posso passar por tribulação, não posso passar por problemas. E é claro que eu vou deixar de ir na igreja, porque Deus não pode fazer isso comigo. Como que eu sou filho de Deus e Ele me deixa passar por tantos problemas, tantas aflições, tantas enfermidades, tantas dificuldades, desemprego, doença, e bate o carro, e acontece de tudo. É melhor não ter Deus dessa forma. Se Ele não estava operando em meu favor, então eu vou embora. Essas são as pessoas que estão cultuando o bem-estar. Há pessoas cultuando as bênçãos, outras cultuando o bem-estar, a saúde, o dinheiro, enfim. E elas não percebem que a busca delas a Deus está condicionada a essas coisas. Porque no momento em que elas deixam de existir, Deus é abandonado por elas. Sabe? E aqui eu tenho algumas perguntas para mim e para você. Será que a minha e a sua busca pela igreja e por Deus não se encaixa em alguma dessas categorias? Nós temos adorado a Deus por quem Ele é?
Ou somente pelo que ele faz e quando ele faz? Quando ele faz, nós esquecemos e vamos embora. E quando ele não faz, nós ainda somos adoradores. Você adora a Deus pelo que ele é ou pelo que ele faz? Ou pelas duas coisas? Irmãos, 1 Coríntios 15, 19, Paulo escreve aos cristãos de Corinto: se a nossa esperança em Cristo é apenas para esta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Qualquer que vá à igreja para buscar qualquer coisa que não seja o maior tesouro que o homem pode ter, que é Jesus Cristo, se encaixa na categoria dos mais miseráveis de todos os homens. Porque quando Deus nos deu Cristo, o objetivo dele não era resolver os problemas dessa vida para nós. O próprio Jesus disse para nós: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Senhor, quando os problemas acabarem, eu vou te servir, eu prometo. Você não vai servir porque os problemas não vão acabar. Ou ele é o Deus de todos os momentos, de todos os dias, de todas as horas e de todas as situações. Ou ele é o Deus de quando eu quero, de quando eu tenho vontade, de quando dá. Irmãos, a verdade é que todas essas coisas não são o que eu e você precisamos. Perto da nossa real necessidade, pedir qualquer uma dessas coisas para Deus é semelhante a pedir esmolas. Senhor, mas eu acho que uma casa é uma coisa grande. É uma coisa grande para você. Mas para Deus não. Para Deus isso é esmola. Porque no dia em que você morrer, não vai fazer diferença se você comeu no melhor ou no pior restaurante. Não vai fazer diferença a quantidade de molas que tinha o seu colchão. A única coisa que vai fazer diferença é: tem Jesus ou não tem? João vai escrever na carta dele: quem tem o filho tem a vida, quem não tem o filho não tem a vida. É só isso que importa em toda a nossa vida. Porque nada trouxemos para esse mundo. Nada trouxemos para este mundo e dele nada levaremos. Mas muitas vezes nós estamos amando a prata e o ouro. Nós estamos lutando todos os dias por prata, por ouro, por segurança, por celeiros maiores, por uma conta com 7 dígitos. Para então nós dizermos à nossa alma: come, bebe e folga. Mas o que Jesus diz a todos que estão nessa busca, como ele disse ali no primeiro século: louco, louco, essa noite pedirão a tua alma. E tudo isso que você tem preparado é para quem? Jesus disse: quem amar a sua vida vai perder, mas quem perder a sua vida por amor dele vai encontrar. Nós estamos surdos para o Evangelho de Jesus, cegos em nosso individualismo e materialismo. Nessa cegueira, muitas vezes, nós esquecemos da Igreja de Deus. E nós usamos a Igreja de Deus só por interesses sociais ou qualquer outro interesse, para poder dizer para a nossa própria consciência que nós somos cristãos, enquanto, na verdade, não há nenhuma evidência disso. Irmãos, tal como esse homem fisicamente paralítico, nós nascemos espiritualmente deformados. Nós fomos concebidos em pecados. Ele era um paralítico de nascença. Nós somos paralíticos espirituais de nascença. Davi disse no Salmo 51, em pecado me concebeu a minha mãe. Nós nascemos endividados. Nós nascemos numa situação de condenação. Numa situação em que a única coisa que a gente merece é a ira de Deus e o inferno. E a única coisa que a gente merece é que Ele nos destrua completamente. E o pecado que habita em nós nos faz pensar que o que realmente nós precisamos é um carro melhor, é uma casa maior, é uma condição de vida mais confortável, é uma escola melhor para os filhos.
Quão cego nós somos. O pecado faz com que a gente busque o shalom de Deus fora de Deus. Shalom é a paz. E a maior prova é o que eu e você sentimos, a maior prova de que nós fazemos isso e de que isso não nos satisfaz é que, quando nós fazemos isso, há um sentimento de inadequação terrível. Não importa o que conquistemos, nós sempre temos que provar algo. Nós sempre temos que conquistar algo. Nós nunca estamos satisfeitos. Nós ainda não entendemos que a paz que excede todo o entendimento humano, ela só pode ser encontrada na pessoa de Jesus Cristo. E é por isso que a gente corre tanto, enquanto Jesus está sentado no sofá esperando ser ouvido. Marta, Marta, você está atarefada, sua vida está atarefada. Você parou de me escutar, Deus está no seu sofá, sentado, falando sozinho. Nós vivemos nessa vida consumista. E aí, quando a gente chega na igreja, a gente age da mesma forma, como os consumidores que precisam ser servidos, esperando que as coisas aconteçam conforme o gosto do cliente. Gente, isso não é o Evangelho de Jesus Cristo. Nós queremos que as orações nos agradem, que as músicas nos agradem, que as pregações nos agradem, como se a razão do culto fosse a nossa preferência. Nós queremos uma mensagem que fale sobre nós mesmos, desde que ela não nos confronte. Porque o importante é atender a nossa expectativa. Expectativas que são manchadas pelo pecado, que não nos permitem ver que o que nós realmente precisamos não está neste mundo, não é deste mundo, não é passageiro. Uma vez eu ouvi um relato de um homem milionário que morreu e alguém no velório dele, você sabe quanto ele deixou? Aí a pessoa virou para ele e falou, ele deixou tudo, ninguém leva nada. O nosso maior problema é o pecado, a morte, a condenação eterna, o inferno e a ira de Deus. Esse é o maior problema do homem. E não há prata nem ouro que possa nos tirar dessa condição. Meus irmãos, essa é a parte que fala sobre a expectativa dos homens. Mas eu quero dizer para você, como boa nova nesta manhã, que a realidade do Evangelho é muito mais do que aquilo que nós esperamos. E é muito mais do que nós achamos que nós precisamos. Se a pergunta sobre a expectativa dos homens é o que os homens esperam da igreja e de Deus, a pergunta da realidade do Evangelho é o que Deus e a igreja têm para oferecer aos homens? O que você tem para oferecer para aquela pessoa que trabalha com você? O que você tem para oferecer para o seu vizinho que coloca o som alto e te tira a paz? O que você tem para oferecer para as pessoas da sua família que estão longe de Cristo? Versículo 6, Pedro disse, eu não tenho prata e nem ouro. Eu acredito que você também não tenha, porque você está em Mauá, desculpa. Mas Pedro diz, eu posso não ter nada, mas eu tenho tudo. E esse tudo que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Pedro fala, minha carteira está vazia, meu bolso está rasgado, meu tênis não está tão bom assim, mas minha alma está salva. Meus irmãos, o mundo está olhando para nós, esperando receber alguma coisa. Eles sabem que eles precisam de algo, mas eles não entendem exatamente o quê. O que a igreja tem para oferecer aos homens? A igreja tem Cristo. Então, somente Cristo, o Salvador, o Redentor, o substituto, o sacrifício perfeito, o Cordeiro sem defeito, o justo e justificador de todo aquele que nele crê. A igreja tem Cristo, a igreja tem a graça, ela tem o perdão, ela tem o chamado ao arrependimento. Nós temos tudo isso a oferecer, porque é somente Cristo que pode nos libertar
das garras do pecado, da morte, da condenação, do inferno e da ira de Deus. Não é prata, não é ouro, não é casa na praia, não é saúde, não é TV de 70 polegadas, não é proteção para a sua família, é um chamado para olhar para um homem crucificado e se arrepender e crer na obra dele. Isso é tudo que a igreja tem para oferecer. E se nós não temos oferecido Cristo às pessoas, nós não temos oferecido porque não cremos ou porque não o temos? É falta de Cristo ou é falta de misericórdia? Irmãos, saibam hoje que assim como o nome de Jesus levantou o paralítico do texto, o poder do Espírito Santo continua levantando e curando paralíticos espirituais até os dias de hoje. Pessoas que estavam mortas em seus delitos e pecados, mas que agora andam, correm, saltam, pulam, louvam a Deus e se alegram por terem sido resgatadas das garras do diabo. Quantas vezes nos falta essa alegria? Martin Lloyd Jones vai dizer que um grande testemunho contra a igreja é a falta de alegria da igreja. Porque a gente ainda vive como se nós estivéssemos mortos em delitos e pecados. Esse homem, quando ele entendeu o que aconteceu, ele saiu pulando, ele saiu saltando, ele saiu correndo, ele entrou no templo, ele louvou a Deus, ele orou. E se nós entendermos tudo que Cristo fez por nós, a nossa vida vai ser menos monótona. E a gente vai começar a olhar para a obra de Jesus Cristo e falar, eu vou servir o Senhor, eu vou amar esse Senhor, eu quero conhecê-lo mais, eu quero entender mais a respeito de quem Ele é. Porque às vezes a gente pensa que Cristo é vir à frente, dar um sinal com a mão e nunca mais fazer nada, cruza os braços e deixa a graça me salvar. Não. É verdade que nós somos salvos da ira de Deus pela fé em Cristo Jesus, mas nós somos salvos, justificados para a santificação, para viver em boas obras, para continuarmos. Cristo não vem de uma vez, Cristo vem, e Ele não vem como um depósito na sua conta, Cristo vem como um depósito diário na tua alma, na medida em que você se aproxima da palavra. Cristo vem não fora de você, Ele vem dentro de você. Cristo vem, Ele vem transformando de dentro para fora a sua pessoa. É por isso que a gente não pode desistir do discipulado, gente. O discipulado é a formação da mente de Cristo nos cristãos. E quando a gente abre mão disso, a gente está abrindo mão de Cristo. A gente está dizendo que Cristo não é necessário. A gente está dizendo que a gente pode continuar sendo essa coisa horrível que nós temos sido. Não podemos. Nós precisamos ter a mente de Cristo, nós precisamos ter o andar de Cristo. Nós precisamos ser cada vez mais semelhantes a Cristo. E essa semelhança só vem através do esmurrar do próprio corpo, reduzindo o próprio corpo à submissão de Cristo. E antes de encerrar esse sermão, eu só quero responder uma pergunta. Pastor, e os milagres? Nós devemos esperar que eles aconteçam nos dias de hoje? Eu vou fazer uma explicação rápida, depois vou dar a resposta para essa pergunta. Quero fazer duas observações antes de responder essa pergunta. A primeira é que no primeiro século, os milagres tiveram um papel de confirmar que Jesus era o Messias. Tanto que, quando João Batista foi preso, o primo de Jesus, e ele já tinha apontado, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas a hora que ele está preso, ele começa a duvidar. Ele fala, será que eu apontei para o Cordeiro certo? Por que eu estou preso, então? Aí o que ele fez? Ele chamou os discípulos dele e falou, vai lá perguntar para ele se ele é mesmo o Messias. Eu acho que eu cometi um erro. E aí Jesus está lá ensinando e de repente chegam os discípulos de João e falam, com licença, Senhor, João pediu para te fazer uma pergunta. O quê? Ele pediu para perguntar, você é mesmo o Messias que haveria de vir ou nós devemos esperar outro? A resposta de Jesus, Mateus 11, 4 e 5. Jesus lhe respondeu, ide e contai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos vêm, os paralíticos andam, os leprosos são purificados, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Jesus, ele não respondeu,
Ele não quis dar a resposta assim, sim, eu sou o Messias, fala lá para João. Ele fala, conta para ele o que vocês estão vendo. Os milagres de Jesus tinham o objetivo de confirmá-lo como Messias enviado de Deus. Tanto que no discurso de Pedro, que foi pregado pelo André alguns domingos atrás, Atos 2:22, tem um momento em que Pedro diz, homens israelitas, escutai as palavras, estas palavras, Jesus o Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós como? Com milagres, feitos extraordinários e sinais, que Deus realizou por meio dele, como bem sabeis. Então, a primeira observação que eu faço é que os milagres de Jesus tinham esse objetivo no primeiro século, mostrar que ele era o Messias. A segunda observação que eu quero fazer antes de responder à pergunta é que no primeiro século, os milagres tiveram o papel de confirmar a aprovação divina do ministério apostólico, de que os apóstolos seriam responsáveis por dar continuidade àquilo que Jesus começou a fazer e a ensinar. E é por isso que os apóstolos eles se aproximavam dos doentes, como esse homem na porta do templo, e diziam, levanta e anda, e era curado na hora. Tem relatos de que, à sombra dos apóstolos, onde eles passavam, as pessoas iam sendo curadas. Enfim, Atos 2:43 vai dizer, em cada um havia temor, e muitos sinais eram feitos, e feitos extraordinários eram realizados pelos apóstolos. Assim como os sinais de Jesus confirmavam que ele era o Messias, os sinais dos apóstolos confirmavam que eles foram enviados por Jesus. Agora eu respondo à pergunta. E quanto aos milagres? Nós devemos esperar que aconteçam nos dias de hoje? E aqui eu quero que você preste bastante atenção para não sair daqui com a estigma errada, porque tem muita gente que fala assim, reformado não acredita em milagre. Não, isso é uma grande mentira e é uma falta de entendimento a respeito da fé. Por isso que a gente precisa ouvir a palavra antes de julgar qualquer coisa. Olha só, por um lado, nós acreditamos que Deus faz milagres. Ele não somente pode, porque ele é soberano, como ele também o faz. Nós acreditamos nisso. O que nós não acreditamos é que os homens possam controlar o poder de Deus. Porque quando Jesus ele chegava e curava o paralítico pela decisão dele ali, aquilo estava confirmando que ele era o Messias. Quando os apóstolos faziam isso, aquilo estavam confirmando que os apóstolos foram enviados por Jesus. Ou seja, nós cremos que Deus faz milagres, mas não dessa forma hoje. Hoje, como que Deus faz milagre? Através da oração. Nós oramos ao Senhor e pedimos. E se Ele quiser curar, quem administra o poder é Ele, não é nenhum homem. Aí tem gente que vai dizer assim, mas eu acredito que o mesmo dom de cura que tinha em Jesus e nos apóstolos tem no dia de hoje, nos dias de hoje. Mas aí você vai ter que abrir mão de acreditar no dom da misericórdia nessas pessoas. Por que então tem um monte de gente doente nos hospitais e as pessoas que dizem ter o dom de cura não estão lá curando todo mundo? Por que na pandemia a gente não viu ninguém dizendo, vem cá, paralítico, levanta, você que tira aí o respirador. Não. Porque o homem não administra o poder de Deus. E quando nós falamos em poder e cura, nós cremos, mas é Deus quem administra isso. Então, o que nós fazemos? Nós pedimos, nós oramos, nós clamamos ao Senhor. Quem dera tivesse na nossa mão. Quantas pessoas a gente já viu doente e partir? Não está nas nossas mãos, irmãos. Então, nós humildemente clamamos àquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que nós pedimos e daquilo que nós pensamos, segundo o poder que opera em nós. Esse poder atua em nós, mas esse poder não é nosso. É isso que a gente precisa diferenciar. Quando a gente fala em dom de cura no dia de hoje, seria o cara chegar lá como Pedro fez ali no templo. Vem cá. E, na verdade, isso só tem causado vergonha para a igreja. Você vê vários falsos pastores tentando operar esses milagres ou tentando manipular visualmente, mas cheio de mentiras por trás, falsos milagres, micos que pagam, né? Eu vi um que ficou tentando constranger uma cadeirante a levantar várias vezes, e a mulher
quase chorando ali, sendo humilhada na frente de todo mundo. A mulher não levantou e o cara foi embora humilhado. Uma pessoa que estava conversando uma vez comigo e com a Laís num jantar, ela falou que a família toda dela é surda. E toda vez que ela ia para a igreja com a família dela, chegava gente falando aqui, o Senhor vai te curar hoje, vem cá. Aí começava a orar e quase todos os cultos, ou melhor, em todos os cultos, quase. Em todos os cultos, a família ia embora, continuando a ser surdos e pagando essa situação toda, sofrendo com essa situação. Aí um dia ela disse que o pai dela falou, traduz aqui para mim, deixa eu falar para esse irmão. Eu não quero deixar de ser surdo, ele falou. E isso causou ali um impacto, o irmão ficou meio assim. E ele falou, eu sou feliz na condição em que eu estou, eu tenho Jesus. Olha que humilhação, gente. O homem não administra o poder de Deus, é Deus que tem o poder de todas as coisas. A gente precisa entender isso urgente para a gente parar de humilhar pessoas que estão passando por situações terríveis e a gente fica lá, não, o Senhor vai te curar do câncer agora. Aí você fica lá, eu vou fazer ser curado. Aí depois você faz o exame e está lá. Quem nunca viu situações assim? Eu já vi um amigo, uma vez de trabalho, ele falou, eu nunca mais vou na igreja. Eu falei, por quê? Porque, enfim, ele contou uma situação em que o líder supostamente fez uma cura, todo mundo aplaudiu, e depois foi fazer o exame, a pessoa não tinha sido curada e morreu. Então, ao invés de parar, a gente precisa parar de envergonhar o nome de Jesus com isso. A gente precisa entender que aquilo que Jesus fazia era para a confirmação de que ele era o Messias. O que os apóstolos faziam é para a confirmação de que eles eram os apóstolos. O que a gente faz hoje? Eu estou repetindo só para fixar mesmo. A gente ora e a gente confia no poder de Deus. E, gente, em última análise, se o Senhor não quiser curar, a gente precisa dizer, o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Mas não saia nunca mais a dizer que um reformado não acredita na cura, porque isso é uma grande mentira. Nós acreditamos na cura do Senhor. Enfim, para acabar, nós nunca podemos esquecer, irmãos, que a maior necessidade do homem é o perdão dos pecados e que a oferta de Deus é a salvação por sua infinita graça, mediante a fé na obra de Jesus Cristo. Nós também não podemos nos esquecer disso. Às vezes a gente pensa que o maior problema de uma pessoa é ela ser deficiente. Não. Ou ela ter algum problema nessa vida. Não. O maior problema do homem sempre vai ser, ainda que a expectativa dos homens sejam outras, o maior problema do homem sempre vai ser espiritual. E a solução de Deus sempre vai ser espiritual. E o maior tesouro que qualquer pessoa pode ter sempre será Cristo. A maior cura que Cristo veio realizar é nos dar um novo coração, é nos regenerar. A expectativa dos homens é de receber algo passageiro para essa vida, mas a realidade do Evangelho nos entrega algo permanente para a vida eterna. Eu quero encerrar esse sermão com um relato histórico. No século XIII, a igreja estava corrompida pelo secularismo e pelo materialismo. E um comentarista conta a história do dia em que Tomás de Aquino visitou o Papa Inocêncio II, e enquanto o Papa contava uma grande soma de dinheiro, o Papa comentou, como você vê, Thomas, a igreja não pode mais dizer, não tenho prata nem ouro. E aí o Tomás de Aquino respondeu, verdade, padre, mas também não pode mais dizer, levanta e anda. Deus não nos chamou para enriquecermos com prata e ouro, irmãos, mas para oferecer Cristo como o maior tesouro para todos que jazem mortos em pecado. Somente o Evangelho pode colocá-los de pé e trazê-los vivos, fazê-los saltar, andar, correr. O problema é que ao olharmos para a maioria das igrejas, cultos e pregações, nós podemos dizer como Maria, levaram o meu Senhor e eu não sei onde o puseram. Porque o maior tesouro da igreja tem sido privado.
as igrejas e as pregações estão privando a igreja de Cristo, não estão mais falando dele. Que o Senhor tenha misericórdia da igreja evangélica brasileira e nos leve ao arrependimento genuíno. Porque uma igreja sem Cristo é uma igreja incapaz de curar, incapaz de dizer àquele que é paralítico espiritualmente: levanta e anda. Senhor, nós te louvamos por esta palavra. Te louvamos pela tua revelação. Te louvamos por tudo que nós temos aprendido através do estudo do livro de Atos, da pregação do livro de Atos.